Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do Joy Cozinha Prática e Júlia, né? Oi, Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, tá, gente? É um vídeo bem mais comprido pra você que quer fazer um bolo de batizado ou de casamento, certo? bem apaixonante. Um bolo bem bonito, esse que tá aqui na miniatura que vocês viram logo no início, né? Então, eu vou usar aqui em casa esse bolo, o máximo de coisas que você tiver em casa, tá certo? Vou fazer o possível para usar o mínimo de coisas de confeitaria, justamente para quem está iniciando e quer aprender a fazer o bolo, tá? Então você pode fazer esse bolo para vender ou mesmo para alguma ocasião especial, se você não puder ou não Como quiser comprar o bolo. casamento ou batizado de bebezinhos Isso, fofinhos. esse que nós vamos fazer é para um batizado, tá? Ele é um bolo bem Branco. branco, bem fácil de fazer, mas que é um pouco de trabalhoso. Ele é fácil, mas é trabalhoso porque tem várias etapas. Então aqui no vídeo a gente vai fazer todo o passo a passo, desde a massa até o Do confeito, início né? Do até o início até o fim. fim. Então vamos lá acompanhando, certo? E qualquer dúvida, comentem aqui nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de vídeo também, comentem aqui nos comentários que a gente faz outros tipos de bolo para vocês, tá bom? Então agora sim, vamos aos ingredientes. Clique no gostei. Se inscrevam no canal e compartilhem com seus É aqui amigos se vocês embaixo no gostarem. botãozinho vermelho. Isso sim, Quem vamos não para os sabe. ingredientes agora. Como eu disse a vocês, certo? Eu vou começar do comecinho, vou explicar passo a passo, tá certo? E então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser dois bolos nesta forma bem grande, certo? Naquele conjunto de três que a gente compra, essa é a maior, é uma forma de 30 centímetros, certo? De diâmetro. Então eu vou fazer dois bolos. Eu vou ensinar para vocês a receita de uma para uma forma dessa. Aí depois você faz novamente para outra forma, tá certo? Para não ficar repetitivo. Então a primeira coisa que eu fiz foi ligar o forno, certo? 180 graus ou forno médio. Depois untei a forma com margarina, você pode utilizar manteiga se você quiser. E aqui eu vou colocar um disco de papel manteiga. Esse disco de papel manteiga eu cortei, eu coloco a forma em cima do papel manteiga, risco, depois eu venho e corto, tá certo? Então eu coloquei aqui a folha de papel manteiga, espalhei bem, aí você vem, ó, com a mãozinha, certo? E espalha ele, cola ele bem na forma, todinho, e depois você vem e passa outra camada de manteiga ou margarina em cima desta folha de papel, tá certo? Feito isso, a gente vai fazer isso com as duas formas, né? E agora eu vou para o preparo do bolo. Então, pessoal, aqui eu vou utilizar 8 ovos, certo? Gemas claras e gemas separadas, tá certo? Eu vou utilizar 4 xícaras de açúcar, açúcar normal. 6 xícaras de farinha de trigo já com fermento, tá certo? Eu prefiro utilizar a farinha com fermento porque eu acho mais prático. Nós vamos utilizar um pacotinho de 250 gramas de margarina ou manteiga e fica à sua disposição. Ou então dá 6 colheres de sopa cheias, tá? Um pacotinho, uma caixinha daquela pequena de manteiga ou margarina. A manteiga normalmente vem 200 gramas, então você tem que completar isso aí, tá? A margarina normalmente é 250 mesmo. Então eu estou utilizando 250 gramas de margarina. 2 colheres de sopa de extrato de baunilha, né? De extrato não, de essência de baunilha. 2 colherzinhas, ou 2 pitadinhas de sal e 400 ml de leite, tá? As xícaras que eu uso são xícaras tamanho padrão de 200 ml, tá? Então, às vezes, para quem tem dúvida, xícarazinha de 200 ml, ok? Então, agora vamos começar a fazer o bolo. Já pré-aqueci o forno, já passei a manteiga nas formas e já coloquei o papel manteiga. Esse bolo aqui vai dar para uma forma daquela que eu mostrei a vocês. Então, depois é preciso repetir novamente o processo, certo? E fazer outro bolo para ser a parte de baixo do nosso bolo. Aí depois eu volto para explicar para vocês como fazer o segundo bolo, que aí a receita é menor, porque vai ser o bolo pequeno da parte de cima, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é bater a margarina e o açúcar bem batido na batedeira até eles ficarem integrados. Vamos lá? Então, pessoal, bati a margarina aqui com o açúcar, certo? Até ele ficar bem integrado. Ou seja, ficou assim já, ó, bem misturadinho, tá vendo? Isso aqui foi mais ou menos uns 3 minutos batendo na batedeira, tá, gente? Eu bato aí vem, eu bato aí venho com a colher, vou pegando os cantos, aí bato de novo, porque minha batedeira não é planetária, é normal. Agora eu vou acrescentar as gemas com um detalhe. Eu peneiro, certo? Passo as gemas aqui pela peneira para poder colocar
manteiga com açúcar, tá certo? Isso evita que seu bolo fique com aquele cheiro de ovo, né? Tem bolo que a gente vai comer e tá cheiro de ovo, isso aqui ajuda bastante a minimizar o cheiro de ovo no bolo, tá bom? Então eu vou peneirar aqui e a gente volta pra ver como ficou. Prontinho, então aqui agora eu peneirei a gema, certo? Eu vou voltar a bater até ficar um creme fofo, certo? E eu vou fazendo esse mesmo processo, puxando com a colher até ele ficar um creme branco e mais fofo do que isso aqui, tá bom? Ele cria um pouco de volume. O que acontece, gente? Se vocês tiverem a batedeira planetária, fica bem mais fácil, tá? Mas aqui eu tô fazendo com a batedeira comum, que é a que eu tenho aqui em casa, e também dá super certo, tá bom? Então vamos bater aqui agora até ele ficar um creme branco novamente. Prontinho, pessoal, nosso creme já tá aqui bem branquinho, né? Ó, bem fofo, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a farinha de trigo e o leite e vou intercalar, tá certo? Vou botar um pouquinho de farinha de trigo, um pouquinho de leite, um pouquinho de farinha de trigo, um pouquinho de leite. E aí vou misturando, né? Batendo aqui na batedeira na velocidade baixa, até ele ficar homogêneo, ou seja, até misturar toda a farinha de trigo, todo o leite e ficar uma massinha de bolo, tá bom? Então eu vou começar fazendo isso aqui. Vou misturar um pouquinho de farinha de trigo, aí venho, bato. Se você não quiser bater na batedeira para não fazer bagunça, você pode misturar com a colher de pau e no final você vem e bate com a batedeira tudo, tá certo? Aí vou fazer isso, mistura a farinha de trigo, aí venho, boto um pouquinho de leite, mistura a farinha de trigo. Ah, pode misturar toda a farinha de trigo e depois todo o leite? Não, o ideal é que você vá misturando um pouquinho de cada para sua receita ficar bem homogênea, tá certo? Então vamos lá, de pouquinho em pouquinho até eu terminar a farinha de trigo e o leite. Então, pessoal, tudo aqui bem mexido, tá? A massa já tá integrada. Então, aí agora eu vou colocar aqui a essência de baunilha. Vou bater mais um pouquinho e depois eu vou bater as claras em neve, tá? Era pra eu ter batido antes, mas eu acabei esquecendo aqui no processo. Então, eu vou lavar as pazinhas aqui da batedeira e vou bater as claras em neve pra gente integrar esse bolo, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer agora é misturar essa essência de baunilha aqui no bolo. Então, pessoal, aqui, ó, tá batida, certo? Eu bati bem as claras de neve, depois eu acrescentei, depois de batido, eu acrescentei a pitada de sal, né, que a gente tinha separado. E agora a gente vai misturar toda essa clara de neve aqui no bolo. E aqui a gente vai misturar delicadamente. Esse processo aqui, ele não deve ser feito na batedeira, tá, gente? Como é misturar delicadamente? Mexendo, ó, sempre de baixo pra cima, de baixo pra cima, até misturar toda a clara na massa e ela ficar bem integrada, tá bom? Então, como eu faço isso aqui mostrando pra vocês com o celular, eu vou ter que dar um pause pra poder fazer isso direitinho, senão vai derramar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, ó. Aqui agora eu já vou colocar ali na forma, certo? Lembrando de deixar aqui pelo menos um dedo pra massa crescer, tá certo? Então, se sua forma for muito estreitinha, mesmo que sobre um pouquinho de massa aqui, o ideal é que você não deixe ela cheia, porque quando crescer, certo? Quando o bolo começar a assar, ele vai crescer mais. E aí, se você deixar cheia demais, ela vai transbordar, tá? Então, aqui, pelo menos um dedo da forma livre para a massa crescer, tá bom? Então, vou colocar aqui e vou levar ao forno já pré-aquecido, como eu já disse a vocês, 180 graus. Esse bolo aqui demora de 45 a 50 minutos no meu forno, tá certo? Então, você só abre o forno depois de 40 minutos, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, já tá aqui na forma, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer, aliás, duas coisas que eu gosto de fazer, antes de botar no forno, a primeira é dar umas batidinhas na forma, porque as bolinhas de ar que estão no fundo, elas vão subindo, estouram e evita de ficar, por exemplo, algum buraco no fundo do bolo, tá certo? Então, dá umas batidinhas de leve, todos os lados do bolo. E depois é fazer um X aqui no bolo antes de botar pra assar. Isso ajuda a evitar que fique aquela barriga muito alta no bolo, tá bom? Agora eu vou botar no forno e depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Então, pessoal, aqui tá nosso bolo pronto, tá certo? O que acontece? Eu já coloquei o outro bolo. Esse bolo é bem grande, né?
Então, eu já coloquei o outro bolo no forno, certo? E agora vamos esperar assar pra gente fazer o próximo pequeno, que vai ficar na parte de cima. Então, pessoal, o segundo bolo, o bolo pequeno, o que acontece? Aquela minha forma que eu mostrei pra vocês, ela vem 3 formas, uma pequena, uma média e uma grande. A parte de baixo do bolo eu vou fazer com a grande, certo? Só que mesmo a pequena daquela forma, ela ainda fica muito grande pra gente dar aquele efeito no bolo mais alto, tá certo? Então, se eu colocar, como eu vou colocar as flores, se eu fizer com a pequena e com a grande, o espaço no bolo vai ficar muito pequeno e não vai dar um efeito bonito. Então, você pode arrumar uma forma, certo? Ó, de mais ou menos uns 17 centímetros, sendo alta. Ou então, você pode fazer com a panela. Essa panela aqui é aquela panela que vem no conjunto Teflon, certo? A panela média. E aí, o que acontece? Ela é ótima para fazer esse tipo de bolo, porque ela é bem alta. E também ela é o tamanho ideal para ele ficar naquele efeito bonito, tá? Que eu gosto. Então, você pode comprar se você for fazer muitas vezes, mas se você for fazer só um bolo uma vez perdida, não compensa comprar. Então, o que eu faço? Eu pego essa panela, cubro o cabo com papel alumínio, dou umas 2 voltas, dou umas 2 voltas, e aqui com papel alumínio bem coberto, toda parte do plástico, porque se você colocar sem enrolar aqui bem, o que vai acontecer? Vai queimar o seu cabo plástico, vai ficar um fedor horrível, certo? E isso pode prejudicar o seu bolo, tá bom? Então, eu enrolo aqui 2 vezes, ou então você pode também desparafusar o cabo e utilizar só a panela, tá certo? Mas aqui eu não vou desparafusar, porque já aconteceu umas 2 vezes eu fazer isso aqui e acabar perdendo o parafuso, tá bom? Então, eu vou deixar assim mesmo, que eu vou fazer só esse bolo e pronto. Eu vou fazer 2 receitas desse bolo, tá certo? Pra depois, se precisar cortar alguma coisa para ele ficar bem altinho, a gente não ter só uma receita. Então, é melhor prevenir, tá bom? Então, aqui o que foi que eu fiz? Untei com margarina da mesma forma e forrei o fundo com o papel manteiga e pincelei com manteiga novamente por cima, da mesma forma que a gente fez com a forma, ok? Então, vamos agora aos ingredientes para esse tamanho de bolo. Então, pessoal, para esse bolo pequeno, nós vamos utilizar 1,5 xícaras de farinha de trigo com fermento. Nós vamos utilizar meia colher de sopa, só meia, tá, gente? De essência de baunilha. 2 colheres de sopa bem cheias de manteiga ou margarina. 1 xícara de açúcar. 100 ml de leite, certo? Ou meia xícara, aí como vocês queiram. 2 ovos, gemas e claras separadas, tá certo? O modo de preparo é o mesmo do primeiro bolo, certo? Só que aqui primeiro eu vou bater as claras, para poder não precisar depois lavar de novo as pás da batedeira para bater quando eu tiver terminado de misturar os outros ingredientes. Então, eu vou bater aqui as claras, certo? Depois que eu bato as claras, eu acrescento também uma pitada de sal, tá? Essa pitada de sal é bom porque ajuda a clara a se manter por mais tempo em neve. Então, acrescenta aí uma pitada de sal, ok? Depois que eu bater as claras em neve, nós vamos para o restante do processo do bolo. Prontinho, pessoal, claras e neves batidas, tá certo? Adicionei uma pitadinha de sal, agora a gente vai bater o açúcar e a manteiga, certo? Até misturar bem. Vamos lá? Bati aqui o açúcar e a margarina, certo? E agora eu peneirei as gemas, tá? Você pega uma peneirinha e peneira as gemas, como eu ensinei também no outro bolo, para evitar que fique com cheiro de ovo o seu bolo, certo? Agora eu vou bater isso aqui até ficar um creme mais claro e fofo. Vamos lá? Pronto, creme batido, tá? Aí aqui a gente vai misturar aos pouquinhos a farinha de trigo. E aí você vem com a colher de pau, uma colher aí que você tem em casa. E a gente vai misturar essa farinha de trigo. Aí depois que tiver a farinha de trigo misturada, a gente acrescenta um pouquinho de leite. Mistura, volta, mistura um pouquinho da farinha de trigo e assim até terminar a farinha de trigo e o leite, tá? Intercalando. Um pouquinho de farinha de trigo, um pouquinho de leite. Um pouquinho de farinha de trigo, um pouquinho de leite. Até estar tudo bem integrado. É fácil, tá vendo? E rápido. Um pouquinho de leite. E assim sucessivamente, até estar tudo bem misturadinho, certo?
tudo certo. Aí agora a gente coloca aqui a essência de baunilha e vamos misturar novamente. Misturei a essência de baunilha, coloquei as claras e agora a gente mistura delicadamente, certo? De baixo para cima, até integrar todas as claras com a massa. Feito isso, o bolo tá pronto aqui, né? A gente vai colocar na forma que já está untada e com o papel manteiga, tá? E vamos levar ao forno médio, pré-aquecido, mais ou menos 180 graus, mais ou menos uns 20 a 25 minutos, tá? Não abra antes de 20 minutos esse bolo. O ideal é que você espere até ele ficar moreninho para poder abrir, tá bom? Antes de 20 minutos jamais abra. 20 minutos por quê? Porque ele é menor do que o bolo normal, né? Que a gente tem que passar pelo menos 30 minutos. E bem menor do que o outro que eu tinha explicado que é 40 minutos. Esse aqui no mínimo 20 minutos para você abrir o forno, tá certo? Então eu vou colocar no forno e volto para mostrar para vocês como ficou. Então pessoal, aqui tá meu primeiro bolo, tá? Do pequeno. Eu já coloquei o outro no forno. Eu tenho outra panela dessa, tá? Dessa exatamente não, mas bem parecida, do mesmo tamanho. Então eu coloquei já no forno o outro bolo pequeno. Então são 2 bolos pequenos e 2 grandes, tá certo? Se você não tiver 2 panelas do mesmo tamanho ou pelo menos parecidas, você vai ter que esperar o bolo esfriar totalmente, porque esse bolo é um bolo muito fofo. Se você tirar ele quente ou morno, tem mais chance do bolo quebrar e aí fica mais difícil pra gente fazer a montagem, tá certo? Então deixa esfriar o bolo completamente, todos eles, antes da gente passar para o próximo passo, que vai ser a montagem nas formas para o nivelamento. Tá bom? Então, pessoal, nossos bolos já estão prontos, certo? Pequeno, grande, pequeno e grande. E agora a gente vai fazer o recheio, que vai ser de mousse de beijinho, tá bom? Então, pessoal, para esse mousse de beijinho, nós vamos utilizar 3 caixas de leite condensado, 200 gramas de coco ralado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e 300 ml de chantilly. Esse chantilly líquido pode ser da marca que você costumar utilizar aí, tá bom? O importante é que o chantilly ele tem que ir para a geladeira, certo? Você coloca bem no fundo da geladeira, assim, encostado na parede da geladeira, certo? Por pelo menos 12 horas, tá? Senão, quando você bater o chantilly, ele não vai dar ponto de chantilly. Tá certo? Então, antes de você fazer essa receita, você pega o chantilly, coloca na geladeira, lá no fundo, pelo menos 12 horas, deixa ele ficar bem gelado para utilizar, tá? Que eu vou utilizar 300 ml do chantilly, esse aqui, mas você pode utilizar aí a marca que você quiser, tá bom? Então, aqui, pessoal, já tá as 3 latas de leite condensado aqui. Eu vou acrescentar a margarina, vou acrescentar o coco ralado, e vou levar ao fogo, mexendo sempre, certo? Até ele desgrudar do fundo da panela, tá? Então a gente mexe sem parar, fogo médio a baixo. Se você não tiver costume de fazer brigadeiro, então coloca no fogo mais baixo, vai demorar um pouco mais, mas em compensação não corre o perigo de grudar, tá certo? Então mexendo sempre até começar a desgrudar do fundo da panela. Bora lá? Então, pessoal, mexendo sempre sem parar, tá? O que acontece? O ponto do brigadeiro, ó, tá fervendo, você passa a mão e vê o fundo. É um ponto de um brigadeiro mole. Tá vendo? Tá soltando do fundo da panela. Então aqui eu vou desligar, vou misturar o creme de leite. Então aqui eu acrescentei o creme de leite. A gente vai misturar e vamos esfriar, esperar esfriar, certo? Totalmente, pra gente terminar o processo aqui com o chantilly, tá certo? Então aqui é só isso. Mistura o creme de leite. Ele vai ficar nesse ponto aqui de um creme. Um brigadeiro bem mole, de colher. E aí a gente vai esperar ele esfriar completamente para continuar o processo, tá bom? Então a gente vai aqui continuar, tá certo? Ó, o que eu vou fazer? Vou pegar 300 ml desse chantilly, certo? E vou bater na batedeira. Antes de bater, eu sempre deixo as partes da batedeira pelo menos 5 minutos no congelador e a vasilha na geladeira, tá? Com os utensílios frios, o chantilly bate melhor, tá certo, gente? Então eu vou pegar, vou bater na batedeira, primeiro em velocidade média, mais ou menos uns 2 minutos. Quando ele começar a encorpar, aí eu bato em velocidade máxima até ele dobrar de tamanho, tá? Normalmente o chantilly rende 4 vezes a quantidade que você bota. Então se eu vou colocar aqui
300 ml ele vai render, né? Não 1 litro e 200, mas o volume de que seria 1 litro e 200, tá bom? Então, a gente vai bater 2 minutos e depois aumenta a velocidade e bate mais 2 minutos. Eu até acho ele... que eles estão querendo perguntar se a capacidade do congelador, se pode ficar mais tempo. Pode ficar mais tempo, tá? Contanto que as pastas fiquem bem geladas. Vamos lá? Aqui eu vou mostrar pra vocês, tá? Como ele tá antes de bater. Eu dei só uma batidinha, agora eu vou mostrar pra vocês como ele vai ficar em volume quando terminar de bater. Já tá batido, tá, gente? Aqui demorou uns 4 minutinhos. Pode ter fé e ter paciência que ele dá certo, ó. Tá vendo? Aí aqui a gente vai misturar as colheradas de beijinho, do beijinho que já tá pronto ali, aqui no chantilly. Minha ajudante vai colocando aqui as colheradas e a gente vai misturar até fazer gente, a que mousse. delícia! Será que vai ficar gostoso? Esperamos que sim, né, Júlia? Eu vou cair nesse chantilly. Olha, crianças, vocês podem ajudar os adultos, mas se as crianças quiserem brincar, pode ajudar. Por cuidado. Eu sou um monstrinho e vou cair. Ah, não, cai de verdade. Eita, mulher, presta atenção, tá fazendo uma Ai, batedeira. desculpa. É que se colher atrapalhava, que nem eu. Então, pessoal, aqui está o nosso mousse de beijinho, certo? Pronto, tá vendo como rende então? Um pote desse da batedeira da Grande. E aqui vai dar para rechear todo o nosso bolo, tá certo? Então, pessoal, agora que nosso mousse tá pronto, a gente vai botar ele na geladeira, certo? A gente conserva na geladeira. Enquanto isso, a gente vai cortar o bolo e preparar a forma para a montagem do bolo. Vamos lá? A gente já terminou, certo? Agora eu já desenformei o bolo grande. A gente vai começar a montagem para o nivelamento, tá certo? Mas antes, não esqueçam de tirar isso. Eu sei que ficou um pouquinho confuso, mas se vocês esquecerem, pode até, sabe? Não pode, que vai ficar com gosto de papel, né? Então, isso aqui é o papel manteiga, eu tirei, tá certo, gente? Aí agora eu vou cortar todos os bolos no meio, nesse sentido, tá? Então, eu vou cortar todos eles no meio e a gente vai começar a montagem. Para essa montagem do bolo grande, eu vou utilizar essa cinta aqui de zinco, tá? Isso aqui eu mandei fazer numa metalúrgica. Se eles não tiverem. Aí tem que mandar fazer, tá certo? Ou então faz uma de plástico ou de zinco, 10 centímetros de altura e a circunferência é da largura da sua forma, tá bom? Eu vou pegar a cinta, certo? De zinco, vou colocar aqui, ó, e vou colocar na minha forma, certo? Gente, está fazendo um pouco de sombra porque eu estou gravando e mamãe está em uma largura que não dá. Aí a gente vai pegar um saco, já tá limpo e seco, tá? Uma sacola, enfim, o que você tiver aí. E vamos cobrir aqui, forrar, que é para o bolo não ficar em contato com o metal, tá? E para ser mais fácil de tirar depois. Muito bem, Julinho, você já tá ficando craque, para ser mais fácil de tirar depois. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar essa parte do bolo, A parte de cima. que no caso seria a parte de baixo, né, que aqui estava com o papel manteiga. Vou colocar aqui. Lá embaixo, não pode deixar em cima não, pessoal. Você vai botar bem embaixo. A gente vai molhar aqui com a calda. Pessoal, antes da gente montar qualquer bolo, tá, confeitado, a gente faz a calda, porque é muito mais gostoso um bolo molhadinho, tá? A calda é muito fácil. É uma parte de leite condensado e 3 partes de água. Posso colocar o leite mesmo integral no lugar da água? Não, porque o leite vai estragar mais rápido sua massa, tá? Pessoal, Amelie, olha, a parte que toda criança gosta de um bolo é da calda e do recheio. Principalmente eu não gosto muito do recheio não, mas eu gosto mais da calda que deixa um gostinho especial no bolo. Pronto, então aqui eu estou utilizando 100 ml de leite condensado e 300 ml de água. Então só é misturar muito bem e a calda tá pronta. Depois, se precisar de mais calda, aí a gente usa na mesma proporção, uma parte de leite condensado e mais 3 de água, certo? Então, por exemplo, se você vai utilizar 100 ml de leite condensado, 300 ml de água, 50 ml de leite condensado, 150 ml de água. E aqui é só misturar. Então, pessoal,
acho que, mamãe, acho que todos estão querendo saber se a gente misturar água com leite condensado vai ficar muito encharcado demais. Vai não, essa é a medida certa para a calda, tá certo? Ele vai ficar como um leite, ó. A cor que ele vai ficar é porque aqui tá escuro já, mas vai ficar com a mesma cor do leite de vaca, tá? Então essa é a medida certa. Misturou bem, está prontinha a nossa calda Agora para é só bolo. espalhar no bolo. Aí a gente vai, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar em uma vasilhinha dessas, ó, que a gente compra bem baratinho. E de ketchup, maionese, né? E vou colocar pra gente espalhar no bolo, tá bom? Então, gente, aqui, ó, vou pegar a calda, né? Que eu já mostrei pra vocês como é que faz. E a gente espalha a calda. Cuidado pra não encharcar demais o bolo, tá? Mas espalha bem espalhadinho. Gente, tá saindo cor de leite, parece as petinhas da vaca. É, ó, fez isso, a gente vai botar uma camada generosa de recheio, que a é o gente nosso mousse de fez. beijinho. Agora, lembrando que quando você fizer isso, você deixa pelo menos, ó, um dedo ou 2 dedos da borda sem colocar recheio, tá? Colocar mais do centro. Eles devem estar perguntando por que não pode colocar. Porque quando a gente for botar um peso aqui em cima para poder nivelar o bolo, se você colocar muito recheio nas bordas, ele vai sair. E na hora que for confeitar o bolo, ele fica aparecendo, certo? Como espátifa. Isso. Então assim, ó, a gente coloca uma camada generosa de recheio, mais pro centro. Para as pessoas do Salesiano, tinha um negócio chamado Generosa. Tinha do paradidático chamado Generosa. Era pra quê? Tinha de um paradidático do Pronto. 3º ano. Aí aqui a gente vai virar, certo? Cuidado Outro para pedaço não do cair no bolo. chão, mamães. Sim, cuidado. Você vê que esse bolo é uma massa muito boa de trabalhar, tá, pessoal? E bem dá, fofinha e bem gostosa. não dá trabalho. Mamãe sempre faz de vanilha ou de chocolate, pessoal. Vocês podem fazer os dos seus sabores. Aí você vai furar aqui e botar mais um pouquinho de Leite. calda. Pessoal, Outra eu já disse leite. Outra camada de recheio. Pra ficar bem gostoso. E aí a gente vai botar a outra parte do bolo, do mesmo jeito até terminar a última parte do bolo. Então, pessoal, aqui eu terminei, certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai apertar. Pode apertar, não tem problema algum, certo? Pra ele ficar, por exemplo, se tiver um lado mais alto, ele Se tiver um lado mais baixo. Isso, pra ele ficar nivelado, certo? Ele fica todo igualzinho. Acho que eles estão perguntando o que são nivelados. Todas Nivelado as é coisas. tudo de um tamanho só, certo? Então, aqui feito isso, Nós a gente vai tiramos puxar a o plástico. sacola. Não, vamos deixar aqui ainda, certo? A gente vai esticar ela bem esticadinha. Parecendo uma coroa, gente. Mas não vai ficar parecido, não. Pronto. Aí, feito isso, vocês vêm aqui, ó, fecha. Pra gente fechar, pessoal, pode usar alguma coisa pesada, mas não pode ser coisas que não seja comida. A gente usa praticamente uma sacola de arroz. Aí a gente bota uma coisa em cima, pode ser uma bandeja menor do que o bolo, tá? Aqui eu vou utilizar esse fundo, que é de uma bandeja de aro removível, mas você pode usar uma bandeja menor. Ou um saco de arroz. Não, quanto mais próximo do tamanho do bolo, melhor. Aí aqui em cima você vai colocar um peso, tá? Que no caso a gente realmente vai colocar um saco de arroz. Vou mostrar pra vocês. Dá um pausa. Então, pessoal, no caso de você não ter o peso em casa, pode ser um arroz, um feijão, enfim, alguma coisa pesada. Aqui eu vou colocar 2, tá? De cada ladinho. Porque é muito grande Porque esse o bolo, bolo é gente. grande. Aí aqui a gente vai levar na geladeira no mínimo 6 horas, tá certo? Então a gente tem que levar aqui na geladeira no mínimo 6 horas. Acho que eles Preferência estão de um dia para o outro, né? Então eu faço à noite, no outro dia de manhã que eu vou confeitar. E aí seu bolo vai sair bem retinho, vai ficar bem legal pra gente começar a confeitar. Vou fazer isso com esse bolo grande e da mesma forma com o bolo pequeno. Só que como o bolo pequeno eu fiz na panela, que a panela é um pouco mais alta, eu não vou botar o aro, tá? Eu vou fazer diretamente, botar a sacola na panela e fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, igualzinho.
Acho que eles estão perguntando se não vai ficar congelado demais dentro da geladeira um dia pro outro. Fica de jeito nenhum. Fica excelente pra gente trabalhar com o chantilly, que vai ser a nossa cobertura, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, para que não reste dúvida, tá? Como a panela é bem mais alta, eu coloquei só a sacolinha, tá? Limpa, lembrando, metade do bolo, e vou fazer aquele mesmo processo. A calda, o recheio, sempre lembrando de deixar pelo menos um dedo da lateral. E aí a gente vai alternando, calda, recheio, massa, até terminar com a parte de cima da segunda massa, tá bom? Então, gente, para o chantininho, certo? Nós vamos utilizar 500 ml de chantilly, aquele de caixinha, certo? Eu coloquei o chantilly para gelar no fundo da geladeira, na parte de trás, encostado na parede da geladeira, pelo menos 12 horas, tá? Vamos utilizar uma xícara de leite em pó, de boa qualidade, e 150 ml de leite condensado, ok? Aqui o que foi que eu fiz mais também? Eu coloquei para gelar a tigela e as pás da batedeira, tá certo? Então você coloca pelo menos 5 minutos no congelador as pás, na geladeira pelo menos 5 minutos a tigela. Vou bater o chantilly, ok? Vou bater o chantilly aqui em velocidade baixa, tá? Até ele criar um pouco de volume. Depois disso eu boto na velocidade alta e bato até ele duplicar, tá certo? Então até ele ficar realmente em ponto de chantilly. Vamos lá? Então, pessoal, já deu ponto de chantilly aqui, tá? Eu vou mexendo, sempre mexendo aqui, porque no meu caso, minha batedeira não é planetária, tá certo? Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou continuar batendo e vou misturar aos poucos o leite condensado e depois o leite em pó, tá? Tem gente que usa pó pra cobertura, aquela glacê real, mas eu não utilizo não e o meu dá certo também, tá bom? Misturei todo o leite condensado e agora a gente vai misturar o leite em pó aos poucos, tá? Porque dependendo aí de qual seja a marca do seu leite em pó, ele pode dar o ponto antes, certo? O ponto é aquele que forma picos, tá certo? Então eu vou misturando aqui para vocês verem o ponto. Pronto, pessoal, olha aqui que coisa linda. Tá vendo, ó? Usei exatamente uma xícara do leite em pó integral, tá? E já tá pronto. Agora a gente vai para o próximo passo, tá bom? Gente, vamos começar a confeitar o bolo, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou utilizar. Eu vou utilizar uma espátula grande. A que vocês tiverem aí em casa. De preferência grande, tá? 15 centímetros de cano PVC. Se você tiver aquele cano próprio para bolo, é excelente. Mas eu acho um absurdo comprar um caninho daquele por 15 reais, tá certo? Então, como eu vou utilizar aqui, vai ser caseiro, vai ser uma coisa que a gente vai utilizar pra gente mesmo. Eu tô utilizando PVC lavado, certo? Ok. Essas florzinhas pequenininhas que a gente compra em qualquer floricultura. O chantininho. E vou utilizar também um anjinho. Aí, se você for fazer esse bolo sendo para noivo, para casamento, você bota os noivinhos, né? E aqui o restante da mousse que sobrou do recheio para poder colar o bolo, tá certo? Também vou utilizar uma colherzinha de chá. Assim, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser colocar aqui embaixo, nesse tampo, que vai ser onde eu vou colocar meu bolo, tá vendo? Tampo de vidro redondo. Eu vou colocar aqui um pouco do mousse de coco. Se você não tiver mais mousse de coco, não tiver sobrado, você pode colocar o próprio chantininho, tá bom? Então, vou espalhar aqui para deixar uma quantidade que dê para colar o bolo aqui. Mãe, acho que eles vão querer perguntar se não vai ficar muito grudento quando a gente for cortar? Tirar o bolo e não, coisar. Mas tem que ficar para não escorregar na hora que for fazer o transporte do bolo. Então, aqui eu vou virar o bolo grande, tá certo? Vou tirar aquele plástico que a gente fez no nivelamento e mostro para vocês como ficou. Aqui, ó. Tirei o bolo, a forma, a cinta. E agora vamos tirar o plástico, certo? E olha aqui que coisa linda, gente. Esse bolo já tá praticamente pronto, tá vendo, ó? Bem nivelado, todo certinho.
Então aqui a gente vai espalhar o chantininho nele todinho, tá certo? Deixando o mais uniforme possível. Vamos lá? Opa! Eu tô fazendo isso, pessoal, porque é a minha primeira vez decorando um bolo. Aí tá mais ou menos. A mamãe vai ajudar finalmente, tá bom? Esse bolo, gente, como ele vai ser bem cobertinho com flores e tudo mais, você não precisa ficar muito preocupado com o acabamento dele, tá? Que nem eu, pessoal. O importante é que ele esteja totalmente coberto com o chantininho. É desse jeito, tá, pessoal? Agora é mamãe que tá fazendo isso a chicarésima da cidade. Isso aí, ó. E a gente vai passando. Não deixem deixa uma camadinha. as crianças fazerem isso. Eu só fiz pra mostrar a vocês. É que as outras crianças podem fazer muita bagunça. Aí você deixa uma camadinha grossinha do lado, porque a gente vai passar a colherzinha pra dar aquele efeito. E aí não é bom deixar muito fino, tá bom? Pessoal, não deixem nenhuma bolinha dessas Não, que a gente marrom. vai ajeitar ainda. Não deixem nenhuma bolinha dessas marrom, pessoal. Bom, gente, ó, tô finalizando aqui, ó, essas partezinhas aqui em cima. Que você precisar, não deixa ela pretinha, tá vendo? Mostrando o bolo. Porque senão aí qualquer comemoração aí fica feio, mas tem que ser bem cobertinho mesmo. O nosso fica um pouco grande demais. Ó, você vem, cobre ele todinho, tá bom? Cuidado, mamãe, eu tô vendo Eu vou aqui com a ajeitar. câmera porque... Aqui, ó. Sim, eu vou ajeitar. Ó, gente, ficou parecendo um círculo redondo de relógio. Vou colocar aqui o cano, ó. Acho Até que o eles fundo. estão querendo perguntar se quando a gente for comer ele, a gente não vai... Não, aí a gente tem que olhar pra não comer o cano, né? Porque ninguém vai comer o cano. E vou colocar o outro bolo em cima, tá certo? É pra não cair, gente, pra não cair o bolo. Pronto, gente, tô dando os últimos retoques aqui. Como eu disse a vocês, ele não precisa ficar perfeito, tá? Ele precisa ficar bem coberto. Então, porque a gente ainda vai fazer aqui os efeitos. E Ó, depois gente, mamãe vamos colocou a colocar outra as- camada, aí a gente fez da mesma coisa do outro. Isso. Cobriu de chantilly. Pronto, aí a gente aí vai colocar as flores e aí vocês não vão ter problema algum, tá certo? Eu deixo pra limpar nesse momento, tá? Então, essa partezinha suja aqui, ó, eu já vou limpar agora, tá? Eu vou pegar um paninho, tipo aquele Perfex, certo? E vou umedecer e vou passar aqui nas bordinhas. É muito simples, você vai pegar as costas da colher e vai fazer esse efeito aqui, ó. Pra fazer listras, pessoal. Mas se você não quiser, não precisa fazer, não. Mas dá um tchan quando terminar de fazer isso aqui, o bolo vai ficar bem bonito. Agora a gente vai continuar as listinhas de baixo. Até terminar tudo, gente. Isso, e aí a gente vai fazer depois aqui subindo no bolo, no segundo bolo também, tá bom? Aí o meinho, certo? Ó. É só fazer uns desenhozinhos bem suavemente com a colher. Tem gente que já tá comendo chantilly. Tem uma formiga aqui em casa chamada Júlia que ela não aguenta ver o chantininho que ela ama. Pronto. Terminado isso aqui, gente, a gente vai escolher o lado mais bonito do bolo, tá? Porque às vezes você olha, tem um lado que fica mais alto, outro lado fica mais baixo, enfim. Você olha aí o lado que vai ficar mais fotogênico do seu bolo e vamos escolher para colocar o anjinho ou os noivinhos pra frente. Aqui, ó. Bem aqui no meio, gente. Então aqui tá o bolo, certo? Eu vou deixar aqui um pouquinho mais de chantilly em cima e vou botar o anjinho ou o noivinho só no final, tá certo? Você deixa pra botar o anjinho ou os noivinhos bem no finalzinho, já quando estiver pronto, de preferência quando já estiver na mesa. E aqui é muito Vamos simples. colocar essas florzinhas lindas. Isso, aí aqui a gente vai começar a colocar em todo o redor do bolo, ao redor do bolo, em cima, embaixo, aqui, aqui e aqui, certo? Do ladinho. Só depois da gente ter colocado todas as florzinhas, chegou o momento.
Prontinho, gente. Aqui está o nosso bolo completo, tá certo? Então, Deve ter sobrado algumas flores, pessoal, mas aí fica pra gente. é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado, certo? Se gostarem, já sabem. Quem não gostei, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e tchau, tchau e até a próxima! É isso aí. Tchau, tchau e até a próxima.